As rochas são fontes de todos os elementos químicos naturais que podemos encontrar na superfície da Terra. Elas concentram minerais e outras substâncias essenciais para a nossa vida e também dos animais e das plantas. Além disso, é a decomposição das rochas ao longo do tempo que dá origem aos solos. A água potável também viaja através das rochas e dos solos durante seu ciclo antes de chegar às nossas casas. E até mesmo boa parte das partículas em suspensão no ar e alguns gases da atmosfera têm origem geológica. O impacto do ambiente sobre o nosso organismo é muito maior do que a gente costuma supor. Essa relação entre geologia e saúde é o objeto de estudo da geomedicina ou geologia médica, nosso tema em questão no programa de hoje. Nossos convidados nesse primeiro bloco são o geólogo Cássio Roberto da Silva, doutor em Ciências Geológicas e pesquisador no Serviço Geológico do Brasil, e a médica pediatra especializada em alergia e imunologia, Adriana Jacques, ela que também é professora da FMP FASE. Muito bem-vindos, obrigada pela participação. Muito obrigada. É uma satisfação estar aqui. Uma dieta equilibrada, para uma saúde boa, depende de muitos desses elementos que vêm das rochas, dos solos, da água, né? Exatamente. A origem dos elementos químicos que estão no nosso corpo advém primeiramente da rocha. E a rocha, ela contém diversos minerais e esses minerais contêm diversos elementos químicos. Todos os elementos químicos da tabela periódica. E eles entram para o solo a partir da alteração dessas rochas, e tanto para o solo quanto para as águas que atravessam através dos solos e mesmo através das rochas. Esses elementos, quando estão no solo, as plantas absorvem esse solo, né? Nós nos alimentamos das plantas, né? Os animais se alimentam também dessas plantas, e a água nós ingerimos diariamente, que é ultra necessário para a nossa saúde. Então, nós estamos constantemente ingerindo elementos químicos originários dos minerais. E são mais ou menos 25 esses elementos químicos fundamentais para a nossa saúde. Exatamente. Os minerais têm constituídos assim, por macro e micronutrientes, né? Dentre os macronutrientes, né, destacam-se o cálcio, o magnésio, o flúor, o oxigênio. E nos micronutrientes tem o molibdênio, tem o selênio, tem o cobalto, né? Que formam o que eles têm menor quantidade, né, no nosso elemento, no nosso corpo. Adriana, a gente precisa de uma dieta realmente equilibrada, com muitos alimentos diversificados, né? Para conseguir ter um pouquinho de cada um desses elementos, né? E não ficar com falta, né? Sim, hoje eles falam muito na importância de você ter um prato colorido, né? Voltar à ingestão de legumes, frutas, verduras, né? A alimentação mais natural possível. Nosso arroz com feijão é uma maravilha, consagrado no mundo inteiro, embora só a gente use ele, né? Porque muitos dos problemas de saúde são por falta desses elementos, né? Sim, são por deficiência alimentar. A mais comum é a anemia, né? Por falta de ferro. Por falta de ferro. E normalmente a gente não faz essa associação, né? Falar do feijão, né? Que tem o ferro, não sabe que vem lá da rocha, exatamente, que decompõe até chegar na plantinha, até chegar no nosso prato, né? Exatamente. Isso. É algo assim que os estudos demonstram assim, que certos alimentos têm deficiência desses micro e macronutrientes, né? Nós temos um estudo aí feito pelo Serviço Geológico do Brasil, no Sudeste brasileiro, que cerca de 40% de toda a área do Sudeste brasileiro existe deficiência de macronutrientes, né, como o potássio, como o magnésio, como o flúor, né, em alguns lugares. Outros têm excesso, né, em outras áreas, mas esses 40% da área do Sudeste aqui tem essas deficiências. Também nutrientes também, como cobalto, como cobre, né? Então, hoje a nossa alimentação, até a globalização ajuda um pouco, porque nós nos alimentamos com por exemplo, feijão lá do sul,
daí você come o arroz de Goiás, né, do Centro-Oeste, daí você come outro de outro lugar, então faz um mix. Né? No geral, a alimentação, a gente não sabe exatamente como estão esses elementos, né, mas eles oriundo da qualidade do solo. Uhum. E justamente a distribuição desses elementos, ela não é igualitária no planeta, né? Tem regiões que têm mais, tem regiões que têm menos, né? Exatamente. Tem um médico ortomolecular lá de São Paulo, Dr. Curto, o nome dele, ele tem afirmado no livro dele lá que um elemento novo aí que ainda não é reconhecido assim como micronutriente, se chama germânio. Ele diz que os pacientes dele, a maioria não tem germânio lá no estado de São Paulo. Então ele acha que o solo é pobre em germânio. Né? E o trabalho também do Serviço Geológico do Brasil lá em São Paulo demonstrou que realmente tem muito pouco esse elemento germânio no solo. Por isso é importante cuidar para que esse solo seja fértil, né? Porque senão o alimento que sai dali sai pobre nesses elementos que são fundamentais à vida, né, Adriana? Isso mesmo. A prática que é adotada ali naquela agricultura tem que ter essa preocupação, né? Hoje o Brasil, ele importa cerca de... gasta, né? Investe mais ou menos na importação de potássio para colocar no solo, né, através dos insumos agrícolas. Né? Também tem outros elementos também que não importa. E hoje tanto a Embrapa como o Serviço Geológico e algumas universidades têm feito um estudo de remineralizar os solos pobres. Né? E o que eles fazem? Eles pegam aquelas rochas que têm o potássio, o magnésio, o cálcio e misturam, né? Quebram toda a rocha e daí vão colocar nesses solos que são pobres. Hoje estão aproveitando até os resíduos das minerações. Né? Eles fazem algumas separações lá de beneficiamento e joga no solo. Aquilo que demoraria 300 anos para formar um solo, ele se Vai dar uma aceleradinha natural, né? Não tão natural, né? Uma aceleradinha forçada. 2, 3 anos eles estão... Já começam as plantas a absorverem esses minerais. Isso separando os que são tóxicos, né? Porque aí a gente vai entrar na outra questão. Falamos aí dos positivos, né? Do cálcio, do ferro, essenciais para a saúde, mas tem alguns que até têm uso na indústria, né? Como alumínio, chumbo, mas para a nossa saúde são extremamente tóxicos, né? O alumínio, ele contém muito no ambiente, principalmente na água, e ele, em quantidade excessiva, né? Em água acima de 0,2 partes por milhão, ele é nocivo, só que ele é cumulativo, né? Você pode tomar, mas se tomar aquela água durante 10 anos, ele vai te fazer mal. Ele pode dar osteoporose e também mal de Alzheimer. Adriana, existem diferentes tipos de intoxicação, né? Tem essa acumulativa que ele falou, que é aquele bem pouquinho, mas todo dia, né? Vai se acumulando no organismo. E tem as agudas. Fala um pouquinho desses diferentes tipos de intoxicação. Isso são conceitos básicos de toxicologia, né? Que é a ciência que estuda isso. Então, a toxicologia começa com o conceito da dose, né? A dose é o tanto que você vai usar, que você vai padronizar para o uso daquela substância ou daquela medicação, né? E isso é muito utilizado também na própria indústria farmacêutica, né? E aí, na toxicologia, existe o conceito de dose letal, né? Que é a dose que você utiliza para matar metade da população do seu laboratório, né? De animais de laboratório. Na pesquisa para ver até onde o organismo aguenta, né? Que seria o L50 que eles chamam, né? E aí existem outros conceitos dentro da toxicologia, né? Por exemplo, o mercúrio, né? Todo mundo pensa em mercúrio, pensa na contaminação oral, mas ele pode ter contaminação aérea, né? Então existem vias de contaminação, existe contaminação dermatológica, existem as vias de excreção, né? Urinária, fezes, a metabolização disso, né? A meia-vida que ela tem no corpo, tudo isso vai influenciar o efeito que aquele elemento ou que aquela substância vai ter no organismo.
E ela pode ter uma ingestão de alta dose num período curto e aí dá a intoxicação aguda, né? Isso, exatamente. Ou acumulativa. Isso. Você estava falando antes da gente entrar no ar em dois conceitos, né? Que é a exposição e a biodisponibilidade, né? Vamos explicar a diferença? Isso, a exposição é você ter contato, estar exposto a uma substância. E a disponibilidade é como que aquela substância vai se comportar dentro do teu organismo. Então, vai ser a absorção dela, a excreção e tal, né? E aquela intoxicação, vamos falar assim, né? Se a gente está falando em intoxicação, em toxicologia, a intoxicação você pode ter uma aguda, onde você tem uma dose muito grande, vai ter um efeito agudo daquela substância, ou você pode ter uma intoxicação crônica, que é difícil, porque é uma população que vai que vai adoecendo aos pouquinhos, né? E é muito mais difícil fazer um diagnóstico. E existe dentro da crônica os picos que quando você, num determinado momento, aconteceu alguma coisa na natureza, você aumentou a ingestão e aí você faz uma agudização da fase crônica. Isso é uma classificação, uma das classificações, né? Dentro dos conceitos na toxicologia. Falamos dos elementos altamente positivos, essenciais para a nossa vida. Falamos também dos que fazem mal, né, que tem outros usos aí na indústria, mas que para a gente são muito tóxicos, e tem aqueles que são essenciais na dose certa, mas que em excesso se tornam tóxicos, né? Podemos dar uns exemplos aí, tipo o flúor, né? Isso, o flúor, ele tem um valor, em geral, a temperatura influencia também, né? Internacionalmente, diga 1,5 ppm, partes por milhão. Ou 1,5 miligramas por litro de água. Então, geralmente, ele ocorre muito em água. E naturalmente. Naturalmente. Hoje, atualmente, tem Estados Unidos, na Ásia, na Europa, né? Na África, em todos os continentes. No Brasil não tinha tem 2 ou 3 províncias só que eram pequenas, né? No mundo todo, tem cerca de 200 milhões estão expostas a altas doses de flúor via água. Agora, recentemente, já havia detectado lá na região de norte de Minas Gerais, no município de São Francisco, pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, e também no sul da Bahia, no mesmo prolongamento do Rio São Francisco, no médio Rio São Francisco, também pesquisadores da Universidade Federal da Bahia. Fluorose dentária, né, principalmente em crianças, e fluorose esqueletal. O excesso de flúor na água, ele vai dar essa fluorose dentária, que parece uma cárie, fica escuro dentro, esteticamente é muito feio, né, para as pessoas, e principalmente em jovens, né? E a esquelética é mais grave ainda, né? É mais grave, que fica distorcido. Deforma os ossos todinho, né? Na Índia, inclusive, tem uma cidade onde tem essa incidência alta, em que 1/3 da população tem deformidade na coluna em função disso. É um aspecto ruim. E envelhecimento precoce também, né? E esse trabalho que o Serviço Geológico tem feito aí das análises de água e do solo, né, de sedimento de fundo de rio também, água de superfície não tinham analisado, mas detectamos em água de superfície, detectamos no solo e no sedimento de fundo também. Numa extensão de 500 quilômetros, uma área grande, com 80 de largura de quilômetros. Isso atinge basicamente 25 municípios lá da região. E cerca de 1 milhão de pessoas estão expostas a esse flúor. A quantidade do flúor é muito maior na água subterrânea do que na água de superfície. Principalmente água de poços, então. Exatamente, água de poços, então tem que tomar muito cuidado. Então, já sabe assim que de determinada profundidade tem maior quantidade, dependendo da rocha que está lá no fundo, a gente já sabe qual que é a rocha, como é que ele aparece, em fraturas, tal, faz a fluorita, né, junto com a calcita e tal. Isso é uma dica para as pessoas que têm poço em casa, né? De tempos em tempos tem que fazer uma análise dessa água, né? É muito bom, tem que ser
inclusive da água normal também, as prefeituras, né? Os órgãos estaduais e municipais procuram fazer essas análises, isso é importante. Até porque o sistema de tratamento de água que a gente tem hoje é muito antiquado, né? Ele é baseado lá na década de 60 para trás, em que a principal preocupação era a contaminação com bactérias, né? E não se preocupavam com esses elementos químicos, né? Esses inorgânicos, né? E a maioria dos municípios pequenos assim não fazem análise desses inorgânicos, só as grandes cidades. Então eles estão expostos, né? A gente não sabe quais elementos que são em excesso. Mas nas grandes cidades também colocam tantos elementos químicos, né, na água. Rio Guandu, por exemplo, que a gente também não sabe, né? Acaba também ficando com um acúmulo de elementos para retirar as bactérias e fica com um acúmulo de outros elementos, né? Hoje essa questão da água é uma questão muito preocupante, né? É muito preocupante. Inclusive, uma das principais fontes de contaminação são compostos com base de nitrogênio, né? Muito que vem de fertilizante, né? Que já está indo parar na água, né? Agrotóxicos, fertilizantes. Tem isso em grande quantidade. Os mananciais são contaminados e isso acaba entrando na cadeia alimentar. Então é um cuidado. Porque vai para as redes de captação, que vai para o abastecimento, né? Exatamente. Tem que ter muito cuidado isso aí. E hoje não há uma vigilância importante e generalizada, principalmente no Brasil. É muito pouquinho que tem de pesquisa sobre isso e de trabalho para verificar a situação dessa água e fazer alguma coisa nesse sentido, né? O monitoramento, assim, ele não é intensivo, né? Ele é muito esporádico e muito localmente. Pontual, né? Pontual. Então, tem o Ministério da Saúde, tem o Vigisolo, o Vigiágua, mas daí ele vai naqueles que já têm um problema, né? Não faz um trabalho preventivo, assim, em todo o território nacional. A gente estava conversando também, antes de começar a gravar, sobre essa questão da Amazônia ter tanto metal pesado, né? E via ar, né? Os geólogos estranham muito porque que tem uma quantidade enorme de metais pesados, né? Cobre, chumbo, zinco, mercúrio, arsênio, no solo e um pouco na água também, né? A geologia, lá, as rochas não são propícias para ter esses elementos. Então, de onde viria isso, né? Então, uma das hipóteses é que são dos vulcões que já emanavam, né, cinzas vulcânicas através do ar, e o vento jogou para a Amazônia. Né? Então, e com a formação do solo, tal, ele está embaixo lá, até 40, 50 metros de profundidade. A gente está falando dessa evolução do conhecimento, da importância da geologia com a saúde, né? Que, por exemplo, o monitoramento das águas ainda não é adequado. A gente tem caso, por exemplo, do amianto, né? Que na década de 30 era considerado inofensivo, se fazia de tudo, né? Piso, forro, telha, até caixa d'água, né? Exatamente. E hoje se sabe que causa problemas, né? Causa problemas, né? Principalmente no pulmão das pessoas. Né, Adriana? Fala um pouquinho sobre a questão do amianto. Não, o amianto ele pode causar duas doenças graves, né? Que é o câncer de pulmão e o mesotelioma de pleura, que é outra doença também importante, né? E é por via inalatória mesmo, né? A questão da qual é a via e tal, é por via inalatória. Agora, uma coisa, bom, eu achei assim interessante do amianto é que ele é uma rocha incandescente, né? Ele vem de uma rocha incandescente. Então, que rocha tão diferente é essa? Explica, qual a origem dela? É bonita essa história dele. Ela vem de uma rocha ígnea, né? E ela chama-se de rocha básica, né? E esses minerais, eles têm formatos assim distintos, né? Tem um que é mais compridinho, assim, retangular, né? Tipo agulhas, né? Várias agulhas juntos, e esse que é o que é fatal, né? E dá um problema maior na saúde das pessoas quando é ingerido. Ok, a gente tem uma novidade para te contar. Você já pode assistir a programação da Fase TV ao vivo no YouTube. Passa lá no youtube.com/FMPFase.
No nosso canal você também pode conferir os episódios que já foram ao ar, rever ou compartilhar algum programa. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre geologia médica. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta com o tema Geologia Médica. Nossos convidados neste segundo bloco são o geólogo Cássio Roberto da Silva, doutor em Ciências Geológicas e pesquisador do Serviço Geológico do Brasil, e a geóloga e mestre em Geociências, Patrícia Duringer, que também atua no Serviço Geológico do Brasil. Cássio já estava com a gente. Patrícia, muito bem-vinda. É um prazer estar aqui no programa. Em nome do Serviço Geológico, a gente agradece a parceria, né, para esse futuro curso que a gente ainda vai falar. Uhum. Vamos falar então das principais fontes de poluição ambiental hoje? Tanto do solo, quanto do ar, da água, né? Sim, tem a poluição provocada pelo homem, né? E tem as contaminações naturais, né, que existem. Pelo homem, temos a agricultura, né, através dos insumos que eles colocam no solo para melhorar matar algumas plantinhas que atrapalham e para melhorar a produtividade também. Tem as indústrias, né, que jogam em geral nos rios, né? Agora estão fazendo tratamento antes. Tem também a poluição no ar, né, através do escapamento de carro, né? Mas o lixo, né? Os aterros sanitários, o lixo, aterro tóxico. sanitário, os resíduos domésticos, né? Uhum. Isso tem. E da parte natural são os próprios, né? Mineralizações e restos de mineralizações naturais, que é onde a água passa e leva o arsênio e tal, tem de forma natural, né? Os minerais e as rochas são fontes naturais. E tem os vulcões com as suas emanações, leva por milhares de quilômetros, né? São extensões enormes, né? A gente também tem terremoto, tem deslizamento, tudo isso vai movendo, né? Maremoto. Vai tirando, por exemplo, esses elementos de uma região onde eles não ofereciam perigo para a saúde para uma região onde eles se tornam prejudiciais, né? Exatamente. A Terra, né, é um grande sistema e ele está em movimento contínuo e transformação. A gente tem desde as placas tectônicas que se movimentam e com isso causam terremotos ou maremotos, né, que muitas vezes, ao atingirem a costa de algum continente, levam também sedimentos e materiais que antes estavam quietos, né, lá no fundo, do mar, vamos dizer assim. E também a questão dos vulcões, como o Cássio falou, né, que traz muitas substâncias para a atmosfera. E, por exemplo, teve esse vulcanismo ali no Chile. Então, a gente chega ao Brasil, chega à nossa costa leste. Então, o ar é muito... Não tem fronteira, exatamente. Né? E essas partículas, elas viajam muito, né? Muito. As pessoas não têm noção disso, né? Vêm de muito longe, né? Não, os Estados Unidos, México e outros países aí da África, principalmente, tem tempestade de areias, né? E tem do Saara, por exemplo, passa do continente, né? Vem tem areia do Saara na nossa Amazônia, exatamente, né? E biológicos, né, também. Né? E ele atravessa o Atlântico, chega a atingir os Estados Unidos, a América Central e o norte do Brasil, principalmente no Amapá. Né? Então, tem registros assim, por exemplo, na América Central, de pessoas com a gripe, né, que não é comum ter naquela região, e o pessoal o diagnóstico é que seja dessas poeiras. Junto com elas vem também micro-organismos, bactérias, vírus, né? Exatamente. Por isso que é muito importante estudar isso, né? Como é que esses fenômenos acontecem, como se dão esses processos mesmo, né? De distribuição desses elementos, né? Aqui no Brasil, esse monitoramento assim, a gente chama particulados, as universidades têm feito isso aí, algumas universidades, mas ainda são poucos pesquisadores no Brasil. Né? Unicamp, que eu sei, na USP, eu tenho conhecimento, lá na Amazônia tem alguns que fazem, algumas universidades também, mas ainda não está muito avançado esse estudo aqui no Brasil.
Quando a gente pensa em impacto da atividade humana sobre o ambiente, a gente lembra logo de mineração, né? A mineração é um tema, digo até sensível, né? Porque ela, ultimamente, né, face a todos esses desastres que a gente tem visto, ela tem tido um foco muito negativo, né? Sendo que, na verdade, a gente realmente precisa, né, da mineração para toda essa questão nossa da vida, né? Desde a parte, por exemplo, do lítio, do cobalto, as baterias, né, os celulares, o ferro, o carro, a construção civil, a areia, a brita, até a questão até de ouro, joias, gemas. Então, assim, ela faz parte da vida humana e do desenvolvimento humano. Não tem como fugir. A questão é a falta de cuidado com a poluição que isso pode causar e com os rejeitos, não é isso? Exatamente. A mineração, ela teve uma boa parte aqui no Brasil, nos últimos 30 anos. Eu fiz um trabalho no ano 2000, para a ONU, e aqui no Brasil eram as empresas médias e grandes de mineração, cerca de 70% delas faziam uma mineração assim, sustentável. Me estranhou muito esses últimos acontecimentos aí com Mariana e agora Brumadinho, né? Isso aí, para mim, a meu ver, é um descuido dessas mineradoras. As responsabilidades são deles. O monitoramento estava sendo feito, mas exageraram na quantidade de rejeitos nessas barreiras, né, que eles fazem. As barragens. Barragens. E isso para a mineração não foi bom. Não é bom, né? Recentemente também a Braskem, que tem uma mina de salgema lá no bairro de Pinheiros, lá em Maceió, né? Ela também está afundando o bairro quase que todo lá, e eles querem se isentar disso, que é um problema sísmico, que é isso, mas nós temos convicções, os geólogos, que é realmente um problema da extração a 1000 metros abaixo da superfície, que eles fazem de uma forma que não estão monitorando adequadamente. A gente precisa da atividade, mas essa atividade tem que seguir as regras e tem que tomar os cuidados, né? Porque senão o efeito é muito pior, né? Porque muitas vezes os ambientalistas são vistos como um entrave, mas todas aquelas etapas são necessárias para evitar os acidentes, né? É possível ter a atividade de forma sustentável, é só seguir as regras, né? Que é o que não vem sendo seguido, porque a gente vê pelo país aí muita a área de mineração abandonada, simplesmente sem o cuidado, sem que seja feita a recuperação daquela área, né? Exatamente. Teve a questão ambiental tomou corpo a partir de 1980, né? Então, antes disso, as mineradoras, tinha muitas mineradoras multinacionais que abandonaram o país nessa época e exploraram e foram embora. Deixaram vários passivos, né? Então tem áreas inteiras de rejeito. No Vale do Ribeira, né? Com a questão do chumbo lá. Tem o chumbo também lá em Santo Amaro da Purificação, lá na Bahia também, que boa parte das pessoas ficaram também contaminadas por chumbo e cádmio, e são esses passivos ambientais que ainda existem ainda, né? Que é complicado. Mas a partir de 1980, como eu disse, havia já um grande controle das minerações. E hoje, das novas, né? Das novas. E hoje já está no Código de Mineração, né, feito pela Agência Nacional de Mineração, que todo o processo eles já fazem um planejamento, já quando terminou a mineração eles têm que recuperar ou amenizar ou proteger aquilo que possa ser algum problema para o meio ambiente, né? Agora tem que fiscalizar se isso está sendo cumprido. Exatamente. Né? Quando você vai fazer o pedido para uma concessão para extrair um minério, hoje em dia você tem que ter o EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental. Então você já tem que ter todo o estudo de como você vai recuperar depois, né? Senão eles não aprovam também na ANM. Você falou do Vale da Ribeira, né?
o Vale do Ribeira, que fica entre São Paulo e Paraná, né? Mesmo sem acidente, mesmo sem desastre, 8 anos depois do fim da atividade, pesquisadores da Unicamp encontraram altas concentrações de chumbo no sangue das crianças da região, né? Para mostrar que esse cuidado vai além de evitar o desastre. Mesmo durante a atividade é preciso cuidar, né? Você fez uma pergunta aí que me dá boas lembranças. Uhum. Comecei a minha atividade profissional trabalhando nessa região, que fica lá em Adrianópolis, ali tem uma mina lá que chamava Panelas de Brejaúva, que ela tinha já 20, 30 anos de exploração, e ela tinha assim, mais de 100 quilômetros de extensão de túneis, né, no murro lá que tinha lá. Então realmente havia esse passivo, e esse trabalho feito pela Unicamp foi realmente no rejeito da metalurgia, né, da extração de chumbo. Lá, a extração era de chumbo, zinco, ouro e prata também, nessa região. E deixaram assim, alguns montes, né, de um material escuro, né, que eram os rejeitos da metalurgia, e as crianças brincavam naquilo lá. E aquilo lá ia, parte daquilo também o vento levava para as estradas. Então, as pessoas passando caminhão que não era asfaltado, né, era estrada de terra, levantava poeira, e principalmente as crianças que moravam nas casas próximas à estrada que se contaminaram com chumbo. Com 2 tipos de contágio, né? Exatamente. E por inalação e pelo contato direto também. Exato, também. E também as plantas absorviam esse chumbo, e as pessoas se alimentavam daquelas plantas. Na horta deles lá, se alimentavam disso. Eram aí. 3 tipos de contaminação, então. 3 tipos sem falar na água, né? Disposição. 4. O chumbo já não aparece muito na água, né? Porque ele é mais pesadinho, então ele vai para o fundo, né? Mas tinha, por exemplo, nas casas, eles analisaram poeira de dentro da casa, havia quantidade excessiva de chumbo. Bom, isso foi um problema também para os moradores de Adrianópolis, lá, que eles não conseguiam emprego em Curitiba, por exemplo, iam para lá para Adrianópolis, porque ficaram com a alcunha lá de são chumbados. Eles são chumbados, havia uma discriminação com eles. Esse termo chumbado pegou durante uma época, né? Todo mundo falava, tô chumbada. Todo mundo que estava meio prejudicado, né? Estava chumbado. Vem disso, então, né? Vem disso. O chumbo, ele dá um problema neurológico, principalmente, né? Então, as pessoas, crianças principalmente, perdem um pouco o entusiasmo para estudar, né? Tem problemas conectivos. Mas, olha, depois de 8 anos, como você disse, realmente, eu lembro até o professor Bernardino, Fernanda Gonçalves, o médico Capitani, Dr. Capitani, da Unicamp, fizeram um excelente trabalho lá, e tinha um pessoal também dos órgãos de laboratório lá, agora não me recordo de todos. Depois de 20 anos voltaram a fazer o trabalho lá, né, e diminuiu sensivelmente mesmo, já não restando mais problema com as próprias crianças que estavam contaminadas. Ok. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet, quando e onde você estiver. E agora também com a programação ao vivo, hein? O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre geologia médica. Até já! O Em Questão está de volta com o tema Geologia Médica. Nossos convidados neste terceiro bloco são o geólogo Cássio Roberto da Silva, doutor em Ciências Geológicas e pesquisador do Serviço Geológico do Brasil, e a geóloga e mestre em Geociências, Patrícia Duringer, que também atua no Serviço Geológico do Brasil. Vamos falar um pouquinho então sobre a origem da geologia médica. Na verdade, surgiu dessa observação, né, de que algumas doenças ocorriam preferencialmente em determinadas regiões. Na China, por exemplo, já há 40 anos atrás, né, havia uma endemia, né, de as doenças do coração lá, que chamavam Queixin, e uma outra Queixin-Beck, que era dos ossos.
E eles verificaram, depois de um trabalho feito pelo Serviço Geológico Chinês, que coincidia assim baixos valores de selênio na região que tinha essa endemia. E eram áreas muito extensas, né, dessas doenças dessas pessoas lá. E daí foram verificar, através de análise, né, de estudos epidemiológicos, que eles haviam uma quantidade muito baixa no seu organismo de selênio. Daí jogaram o selênio nas plantações, né, como se fosse um potássio, um cálcio, né? E daí isso aí foi acabando com as doenças. A partir de 10 anos lá já não tinha mais esse problema. Nesse caso era por carência, né? Por carência do elemento químico. E isso foram sendo observados, né, com a pessoa e tal. E quando a gente tomou conhecimento, eu tomei conhecimento aqui no Brasil, já foi a partir do ano 2000. E daí ficamos sabendo que já havia um grupo de estudos internacionais patrocinado pela Unesco e pela União Internacional das Ciências Geológicas. Era primeiro um grupo assim, de estudos, né, de geologia médica. Havia um geólogo do Serviço Geológico dos Estados Unidos, um geólogo do Serviço Geológico da Suécia e um patologista lá dos Estados Unidos também. E eles faziam mini cursos em vários continentes, patrocinado pela Unesco e pela ONU, né, e por essa União Internacional das Ciências Geológicas. E nós convidamos para dar um mini curso aqui no Brasil. E isso foi em 2005. Eu já começamos a trabalhar depois de 2003, fizemos algumas reuniões com o professor da Unicamp, da Fiocruz participou também. E nós estávamos querendo fazer um trabalho aqui no Brasil sobre geologia médica, né? Então, procurou instituir o Programa Nacional de Geoquímica Ambiental e Geologia Médica, que a ideia era de fazer a análise, né, no país todo, em todo o território nacional, da qualidade da água, da qualidade do solo e da qualidade do sedimento de fundo de corrente também. Então, nesse momento é que a gente convidou para vir esses pesquisadores internacionais. E eles vieram e deram, em 2003, na Unicamp, esse minicurso. Depois, em 2005, aqui no Serviço Geológico, na sede da URCA, do Serviço Geológico, em 2005 deu também um minicurso. E nessa época, nós também fizemos que, além do minicurso proferido por eles, que nós convidamos pesquisadores brasileiros que já trabalhavam nessa área. E com isso nós fizemos um livro, que é esse aqui, foi feito em 2005, que continha uma introdução feita pelo Dr. Olli Celinos, que é um pesquisador do Serviço Geológico da Suécia, e aqui feito por pessoa com 16 trabalhos, né, elaborados por pesquisadores brasileiros. Geologia médica no Brasil, você está lá na frente aí como um dos editores, né? Isso. E vocês falam de todos esses casos em que já tinha havido uma pesquisa, um estudo, uma correlação, aqui né, no Brasil, da questão ambiental com a saúde. Exatamente. Então aqui tem de arsênio, tem de aquele chumbo do Vale da Ribeira, tem fluorose lá em São Francisco também, né? E alumínio aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, são esses principais que estão aqui. Agora, eu gostaria de aproveitar também que essa mesma equipe lá, internacional, em 2008, publicou esse livro, né, que foi o precursor da Internacional sobre Geologia Médica, que é muito bom. Ele ganhou um prêmio internacional como um prêmio pela Academia de Medicina Britânica, como de serviço ao serviço público. Né? E é uma área da ciência emergente, né, em expansão,
mas as consequências já vinham sendo notadas há muito tempo, né? Há milênios, e já se sabia das consequências. Já tem, né? assim, registros que, por exemplo, Nero, aquela loucura dele, acha que era excesso de chumbo na alimentação e na ingestão dele diária. Tem alguns indícios que já ocorria isso aí, né? Inclusive em pesquisas feitas nos tecidos pulmonares de pessoas, né, de 5.000 anos, se encontra fuligem no pulmão, né? Se encontra tudo isso fazendo essa relação, né? Hoje já se sabe, antes se tinha, né, uma percepção, mas sem a constatação científica. Tem vários estudos, né, de pesquisas que comprovam que no passado já ocorriam esses problemas, né? O caso dos Incas aí também já tinha problemas sérios, né, que já tem registro sobre isso, né? E agora a expansão da geologia médica, ela está acontecendo assim muito rapidamente com as geociências, pelos geólogos. Eles assimilaram muito bem isso aí, né? Todos os eventos de geologia, Congresso Brasileiro de Geologia, Simpósio Regional de Geologia do Nordeste, da Amazônia, do Sudeste, todos têm a seção técnica, Geologia e Saúde, Geologia Médica, Geologia Ambiental e Médica. Então, existem já milhares de trabalhos já sobre essa questão da geologia médica aqui no Brasil. Agora, e você, a Patrícia, a Adriana, que falou com a gente no primeiro bloco, e outros profissionais estão à frente aí de um curso que é pioneiro, né? Que é um curso de Geologia e Saúde, que vai ser dado aqui na FMPFAS, né? Esse vai ser o primeiro curso numa faculdade de medicina. Ele vai ser ministrado por 5 profissionais, 2 geólogos, o Cássio e eu, e 3 médicos, né? A Adriana, a Júlia e o Luiz Rodrigo. E vai ser ministrado em 4 sábados, durante o mês de agosto. Então, sábado, dia 10, dia 17, dia 24 e dia 31, de agosto, na parte da manhã. Então, a ideia é justamente levar para o público essa questão multitemática de ambas as profissões, né? E como elas se interagem e refletem na vida do ser humano. Na saúde pública, Na saúde né? pública, exatamente. E é uma ciência essencialmente interdisciplinar, né? Você não tem, assim, um geólogo médico. Você tem que ser um bom geólogo e você tem que ser um bom médico e se relacionar bem com seus pares da outra profissão, né? É importante frisar que não tem geólogo médico e nem médico geólogo. Precisa dos dois profissionais. Precisa dos dois profissionais. Ou o dentista, né, o agrônomo, né, que pode ajudar, o veterinário, né, dependendo da situação, né? Então, geógrafo também pode colaborar. Então, dependendo da situação, a gente trabalha com 5 profissões diferentes, 6 e tal. É um trabalho conjunto mesmo, né? Conjunto, unindo esses conhecimentos. Exatamente. Eu acho, assim, sensacional. Eu pretendo, quando me aposentar das minhas pesquisas lá do meu trabalho, continuar me dedicando à geologia médica, que eu acho que é uma aplicação assim, muito nobre, né? E se a gente conseguir realmente atuar preventivamente, dessa forma de alimentação, né? Avisando as pessoas, mostrando a qualidade da água, a qualidade do solo, né? Orientando, né? Onde deve tipo de plantação, né? E avisando as pessoas. Para a saúde pública seria muito mais baixo dessa prevenção do que depois, né? Para corrigir o problema, né? Para tentar corrigir. Eu tenho um sonho. Se um dia você pegar um saquinho lá de arroz, e ele te dá todo o conteúdo dos elementos químicos que ele tem. Que eu acho que o que tem hoje é muito genérico, muitos assuntos assim que você sabe que não tem sódio, né? Algumas coisas, carboidratos, mas não tem os outros elementos. Exatamente. Os inorgânicos, que são esses que vieram lá da rocha, como a gente começou o programa, foram para solo, para água e chegaram até os alimentos, né? Então, esses alimentos deveriam ser analisados, né?
E daí colocar no rótulo o que ele tem. Daí você, com orientação médica, né, você vai fazer a sua... E saber se você está ingerindo o seu selênio alimento necessário, a mais, né? a quantidade necessária. Por exemplo, alho, dizem que é bom para gripe, que é bom para isso, tal, que é muita coisa. E realmente é bom. Agora, estudos recentes mostraram que tem selênio e germânio no alho. Então, o germânio é também muito bom para problemas neurológicos, né? E o selênio, né, para a prevenção. Evitar doenças degenerativas, né? Degenerativas também. Muito interessante. Como que vocês veem o futuro da geologia médica? Ela fala primeiro. Eu falo primeiro? Eu vejo assim, eu vejo um profissional de saúde recebendo o seu cliente, né? O paciente, e ele conseguindo fazer essa conexão também da doença com o meio ambiente e com o local. Nós desenvolvemos na página do Serviço Geológico do Brasil, está até disponibilizado lá, um WebGIS, ou seja, um sistema de informação geográfica, onde a gente está colocando da onde vem aquela bibliografia. Então, no caso, todo esse livro, todos esses 16 capítulos do Geologia Médica no Brasil estão nesse sistema de informação geográfica. Você tem a distribuição por estado, qual tipo de estudo foi feito lá e o que foi coletado. Se foi coletado coisas do ambiente, como areia, água, sedimento de corrente, ou se foi coletado o sangue, a urina do paciente. Então, ele faz essa relação e a gente consiga espacializar em função da doença. Então, quando o paciente vai for ao médico, ao profissional de saúde, o médico também vai poder abrir esse tipo de sistema e também tentar fazer essa correlação com a saúde. Internacionalmente, existe já uma Associação Internacional de Geologia Médica, que congrega aproximadamente 180 pesquisadores de cerca de 60 países, sendo que esses países estão em todos os continentes, né? Então já existe assim um reconhecimento internacional de como a nobreza dessa disciplina, né? Tem apoios governamentais também, e sempre há uma conferência de 2 em 2 anos em cada país. O próximo vai ser na China. O anterior foi na Rússia, o outro foi nos Estados Unidos, em Washington, teve na Itália, em Portugal. Então a gente está sempre se encontrando com isso aí, trocando as ideias assim, e tem avançado muito. E formando essa rede internacional que essa rede internacional. Importantíssima. E nós temos uma nacional também, que chama regagem@ige.unicamp.br. E também nós temos cerca de 220 pesquisadores brasileiros nessa rede, e a gente promove troca de discussões. Nesse aí tem vários médicos também, aquele que eu mencionei já anteriormente, Miguel Curto, né, que é um ortomolecular e nutrólogo também, um grande incentivador da geologia médica, e está sempre discutindo com a gente, colaborando. Recentemente até teve um mineral novo aí, passei para ele, depois ele me passou vários papers internacionais, tá muito bom. Estamos no iniciozinho ainda dessa caminhada, né? Ainda tem muito caminho. Muito caminho. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação de vocês. Agradeço muito o convite. Para nós, assim, que estamos, assim, a gente diz até militando, né? Na área da geologia médica, é muito importante, né? Essa integração com os médicos, e aqui com a Faculdade de Medicina aqui, para nós é muito importante, e é uma satisfação muito grande disseminar essa nova ciência, né? E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Eu espero você. Até lá.